Fala, gente boa. Bom, aqui uma das raras fotos, né, relacionadas à escravidão, né? A escravidão em Joinville. Possivelmente esse rapaz aí que vocês estão vendo, ele era um negro forro, ou seja, um ex-escravo, uma pessoa que felizmente, né, acabou conseguindo comprar a sua liberdade. Inclusive uma informação, né, que eu havia esquecido de mencionar, é que a lei do ventre livre, né, no seu artigo 5º, ela determinava que no caso, as crianças, elas não deveriam ser separadas dos seus pais. Só que, infelizmente, com o tempo, isso se tornou uma letra morta, né? A lei determinava isso, mas como é Brasil, né? Então você sabe, né? Bom, uma outra determinação, uma outra coisa, né? Um dos artigos da lei do ventre livre, ela permitia que o escravo ele acumulasse um pecúlio, ou seja, ele tivesse a sua própria economia e que, graças a essa economia, esse pecúlio, esse dinheiro que ele acabava acumulando, ele pudesse comprar a sua liberdade, né? Isso, obviamente, se ele tivesse permissão do seu senhor, né? Tudo, infelizmente, tinha essa questão, né? Enfim, ele dava liberdade aos filhos dos escravos e tudo mais, né? Permitia que o escravo ele pudesse comprar a sua liberdade, mas vírgula, né? Tinha essas limitações, digamos assim, né? Bom, voltando a Joinville, né? Que é o que nos interessa, né? Eu tinha dito, né, que em 30 de março de 1887 ainda existiam 96 escravos em Joinville. Bom, ainda nessa data, né, em 30 de março de 1887, até às 16 horas, todos os proprietários de escravos em Joinville, eles teriam que se apresentar ao coletor de rendas, né, português curto e grosso, ao cara que arrecadava os impostos, ao cara que pegava a grana dos impostos. Então, até às 16 horas de 30 de março de 1887, o dono, o proprietário de escravos que não fizesse isso, ele automaticamente, além de ter que pagar uma multa, ele automaticamente perdia a propriedade dos seus escravos. Então, nessa brincadeira, entre aspas, 24 escravos acabaram ganhando a liberdade, porque os seus senhores, né, eles acabaram não fazendo o registro desses escravos até o horário e a data limites, né? E então, pelo fato desses senhores acabarem ter perdido o horário, vamos dizer assim, não terem feito esse registro até a data que a lei, que o governo havia estabelecido, esses escravos acabaram ganhando a liberdade. Repetindo, eram 24 escravos. Bom, em 26 de fevereiro de 1888, um fato que com certeza vocês não encontrarão em nenhum livro a respeito da história de Joinville, infelizmente, lamentavelmente, é que em 26 de fevereiro de 1888, há pouco mais de 2 meses do fim oficial da escravidão no Brasil, da famosa e célebre Lei Áurea, houve digamos, uma Lei Áurea joinvilense, vamos dizer assim. O que seria isso? Foi um evento que ocorreu no Salão Quine. O Salão Quine era um salão, um prédio que estava localizado. Mais tarde ele teve o nome alterado para Salão Walter. Nesse local hoje existe a sede da Liga de Sociedades, que fica ali na Rua Jaguaruna. Com certeza todos vocês devem saber do que eu estou falando, devem conhecer a sede da Liga de Sociedades. Pois bem, nesse local, Salão Quine, onde hoje é a Liga de Sociedades, ocorreu um evento. E nesse evento, 40 escravos acabaram ganhando a sua liberdade. Então, foi o maior evento público de alforria de escravos que havia ocorrido em Joinville até então. Então, esporadicamente, um ou outro senhor acabava concedendo a liberdade ao seu escravo, só que isso era algo, repetindo, era algo muito esporádico. E nessa data, de 26 de fevereiro de 1888, 40 escravos acabaram ganhando a sua liberdade, né? Foi o maior evento público, repetindo, foi o maior evento público de libertação de escravos da história de Joinville. Isso às vésperas da Lei Áurea.
O curioso é que nem a maioria desses escravos, obviamente acabou ganhando a liberdade sem nenhuma concessão, né? O senhor, agora antigo, ex-senhor dele, acabou dando a liberdade, enfim. E só que parte desses 40 escravos, eles ganharam a liberdade sob uma condição. Eles continuariam a trabalhar durante mais 2 ou 3 anos para o seu senhor. Então é uma piada, né? Mas é o Brasil. O Brasil é o país da piada pronta, né? Mas voltando, esse evento ele foi presidido pelo Celestino Felício de Araújo, né? Que era o juiz de Joinville, né? Então o juiz de Joinville, Celestino Felício de Araújo, ele acabou presidindo esse evento, né? Esse evento que ocorreu às vésperas da Lei Áurea. E, obviamente, como todo bom político, todo político que se preza, ele usa qualquer evento histórico, qualquer acontecimento, qualquer fato como esse, para tirar a sua casquinha, tirar a sua lasquinha. Então, vários políticos acabaram discursando, obviamente, né? Acabaram tirando a sua lasquinha nesse evento. Um dos que discursaram nesse evento foi o hoje nome de rua Inácio Bastos. Inclusive, Inácio Bastos, ele era dono de escrava, de uma escrava doméstica, né? O hoje nome de rua, Inácio Bastos, teve escrava, foi dono de escrava. E um dos que discursaram nesse evento, de 26 de fevereiro de 1888, foi o Abdon Batista. O Abdon Batista, como é sabido, como no vídeo que eu gravei lá em fevereiro, eu até já havia comentado, o Abdon Batista, ele era mulato, né? Então ele tinha sangue negro, né? Embora ele oficialmente, né, ele não, publicamente ele jamais tivesse admitido isso, né? Mas obviamente ele era mulato, né? A cor da pele não enganava, né? Enfim, ele acabou participando, repetindo, ele acabou discursando durante esse evento de 26 de fevereiro de 1888. E um ano antes disso, em 1887, se não me falha a memória, deixa eu fazer uma consulta aqui da minha colinha. Em 3 de abril, uma matéria que saiu em 3 de abril de 1887, ela noticiava que o Alexandre Justino, repetindo, fazendo uso aqui da minha colinha, o Alexandre Justino Regis, esse era o nome do cara. Ele tinha três escravos. O escravo mais velho, que era o Justino, tinha o mesmo nome que ele tinha 58 anos. Ele acabou ganhando a liberdade sem nenhuma restrição. Então, a partir daquela data, 3 de abril a partir daquela data, 3 de abril de 1887, ele era um homem livre. Só que as gloriosas Ana, que tinha 45 anos, e Rosa, que tinha 28 anos, e que também, obviamente, também eram escravas do nosso amigo Alexandre, o Justino, o Alexandrão, né? O Xandão, elas ganharam a liberdade, só que havia um porém. Elas continuariam a trabalhar para o nosso amigo Xandão durante mais 3 anos. Só que elas não ficaram, felizmente, elas não ficaram tanto tempo assim, porque, obviamente, em 13 de maio de 1888, houve a Lei Áurea. Inclusive, algo que eu estava me esquecendo de mostrar a vocês, né? Aqui tem uma cópia não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês, isso aqui é uma cópia do fax que anunciava a Lei Áurea, que anunciou a Lei Áurea. Esse fax, ele foi enviado, né? Esse telégrafo, melhor dizendo, ele foi enviado à Agência de Correios e Telégrafos de Joinville. Tá? Isso ocorreu às 18 horas e 20 minutos de 13 de maio de 1888. Tá? Bom, a Joinville, então, a Lei Áurea, né, a título de curiosidade, a Lei Áurea ela foi assinada exatamente às 15 horas, às 15 horas e 15 minutos, né, de 13 de maio de 1888. A Joinville, ela só passou a ter conhecimento oficial da Lei Áurea 3 horas e 25 minutos mais tarde, então, pouco tempo depois.
Bom, o curioso é que o Inácio Bastos, embora ele fosse dono de uma escrava, ele era abolicionista, né? Coisas do Brasil. Bom, um outro fato curioso que eu já estava me esquecendo, da série Fatos que o youtuber anônimo esquecido da TV Alameda Cultural estava esquecendo. Mas agora, voltando a falar sério. Só um instante. Bom, um fato que eu estava me esquecendo. 2 dias depois da Lei Áurea, ou seja, em 15 de maio de 1888, houve um desfile de ex-escravos pela Rua do Príncipe. E esse desfile ele foi animado por uma banda chamada Banda 28 de Setembro, que, como o próprio nome já indicava, era uma banda formada apenas por negros, por músicos negros. Inclusive, essa passeata ela teve muito foguetório e teve uma repercussão relativamente alta, né? Uma repercussão relativamente grande. Então, até isso houve em Joinville, né? Um desfile de ex-escravos 2 dias depois da Lei Áurea, em 15 de maio de 1888, pela Rua do Príncipe, né? Então, são fatos da história de Joinville que, infelizmente, né, são ignorados, né? Celular chato tocando, mas deixa ele tocar. Bom, resumidamente, essa foi a história da escravidão em Joinville, né? Repetindo, são fatos muito esporádicos, né? Uma ou outra coisa que aparece em jornais da época, mas infelizmente é um tema que é pouco explorado, né? Lamentavelmente, a escravidão em Joinville, né? Inclusive, eu aproveito a oportunidade para indicar a vocês um blog muito bom, muitíssimo bom, que é Blog Cortinas do Passado. O foco desse blog é a história de Joinville. Mas, embora o foco seja a história de Joinville, ele aborda os mais diversos assuntos, né? Heráldica, brasões de família, história das estações ferroviárias de Santa Catarina, enfim, um leque de assuntos que esse blog aborda, ele é muito variado, muito diversificado. E vocês encontrarão diversas postagens nesse blog abordando esse tema, a escravidão em Joinville, até com dados bem mais complexos do que esses que eu passei para vocês hoje, né? Nesses três vídeos. Então, repetindo, uma excelente fonte para estudar a escravidão em Joinville, blog Cortinas do Passado. Vocês não se arrependerão, excelente blog. Os livros que eu usei hoje. Esse livro aqui, Cantos e Encantos, Vivendo a Área Rural, que é sobre as comunidades rurais de Joinville, né, de autoria da Rosana Barreto Martins. Tá? Livraço, aço, aço. Excelente livro. Até tem a foto aqui dela. Só um instante. O problema é que esse livro ele é muito grande. Mas, enfim, é o livro da Rosana, né? Cantos e Encantos. Tá? Um outro livro que eu usei, excelente livro, por sinal, Era uma Vez um Simples Caminho, da Ellie Herkenhoff, excelente historiadora, simplesmente uma das maiores historiadoras, né? Uma das maiores estudiosas e conhecedoras da história de Joinville, Dona Ellie, falecida em 2005. Então, repetindo, Era uma Vez um Simples Caminho. E um outro livro, por sinal, excelente, fantástico, que reproduz matérias antigas de jornais de Joinville, é esse aqui, ó, Jornal Retrô. 100 histórias de uma Joinville de outros tempos, de autoria do Lúcio Matos. Esse livro aqui, ó. Do Lúcio Matos, com a ajuda só um instante, com a ajuda do Marcelo Duarte. O livro é de autoria do Lúcio Matos e do Marcelo Duarte, tá? Então, desculpe aqui perdão, né, pelo vídeo interminável, né, por esse interminável e chato e monótono vídeo, e vou ficando por aqui, obviamente. Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, por mais uma vez me aturar por me aturar mais uma semana. Até semana que vem, e como sempre, tradicionalmente, fui!